Então, bom dia a todos. É com grande alegria que damos início à nossa 6ª Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, né? Nós estamos na etapa municipal do município de Corupá, porém, durante a conferência, eu acho que vai estar entrando também algumas escolas estaduais, tá? Agradecemos a presença do prefeito de Corupá, o senhor Edgar Eiper, do vice-prefeito, senhor Felipe Rafael Rodrigues, da nossa secretária municipal de educação, senhora Fabiane Heller, e do nosso palestrante, senhor Felipe Augusto Oliveira. Estendemos também os agradecimentos às escolas da Rede Municipal de Corupá, às escolas estaduais vinculadas à Gerência Regional de Educação de Jaraguá, que abrange os municípios de Jaraguá, Guaramirim, Xereder e Massaranduba, assim como todos os professores, coordenadores, gestores, estudantes e demais convidados. Hoje nós damos um passo importante rumo à construção de um futuro mais justo, sustentável e consciente. Esta conferência é um espaço de escuta, participação e protagonismo dos nossos jovens. A realização desta conferência só é possível graças ao apoio e envolvimento das lideranças do nosso município, que acreditam na educação como ferramenta de transformação socioambiental. Para abrir oficialmente esse momento tão especial, ouviremos agora as falas das nossas autoridades. Então, convidamos agora para uma breve saudação o nosso prefeito municipal de Corupá, excelentíssimo senhor Edgar Eiper. Bom dia a todos. Bom dia aos estudantes, aos professores, equipes escolares que estão participando dessa nossa 4ª Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Gente, hoje é um dia especial. Eu acabei de vir de uma reunião muito importante, onde o município vai aderir a um movimento que chama Grande Reserva Mata Atlântica. Corupá é uma cidade muito especial, gente. Eu estou falando aqui especialmente para os moradores de Corupá, para os estudantes que são de Corupá. Vocês herdaram e estão herdando um território que dentro do Brasil é especial. Nós temos, vocês devem conhecer, um corupaense muito famoso que se chama Harry Lorenzi. O Harry é filho da família Lorenzi, aqui de Corupá, e ele hoje em dia é um cientista, ele é laureado, ele é conhecido no mundo inteiro, tem mais de 40 livros escritos sobre o bioma da floresta atlântica, mas também sobre florestas em geral. Então, esse senhor, eu com certeza o palestrante, o Felipe Augusto, o conhece, tenho certeza, e o Harry é uma das grandes pessoas que preserva a preservação da nossa floresta. Então, gente, vocês têm uma responsabilidade, nós aqui de Corupá, muito maior do que os outros, porque o Harry fez um estudo da floresta atlântica em Corupá, e ele chegou à conclusão, com base em fotografias da época, de que nos últimos 100 anos, a floresta atlântica em Corupá aumentou em relação ao que ela era então. Os nossos antepassados, quando chegaram aqui, eles assinavam um contrato com a colonizadora e eles eram obrigados a, nos primeiros 2 anos, desmatar 50% da gleba que recebiam e nos próximos 2 anos desmatar o resto, sob pena de perder a gleba. Então, a gente pode ver fotos de época em que as áreas da encosta do Morro do Boi eram totalmente destruídas e hoje em dia voltaram. Então, Corupá é uma cidade sui generis, em que a produção agrícola aumentou 1.000 e poucos % em 100 anos, 1.500 ou mais, e a floresta atlântica regrediu, voltou. Então, nós temos que continuar esse movimento. Este é um dos únicos lugares onde nós temos esse parâmetro diferente. Nós temos uma produção maior e o nosso agricultor aqui tem preservado a floresta. Parabéns para vocês e estamos aí ansiosos para ouvir o professor Felipe. Um bom dia a todos. Então, muito obrigado, senhor prefeito, por suas palavras e pelo apoio à educação e meio ambiente. Então, agora, na sequência, ouviremos a nossa secretária municipal de educação, a senhora Fabiane Heller. Bom dia a todos, bom dia prefeito, bom dia vice-prefeito, bom dia queridos alunos, bom dia professores, diretores. O que eu quero pedir para vocês, especialmente nesse momento, olhem para o nosso município assim com
muito amor pela parte da vegetação, do meio ambiente. Quando puderem, subam o Morro do Boi, bem acompanhados. Todo bom corupaense, dizem que todo bom corupaense que passou por perto, pelo menos tentou. Eu já subi, tá, gente? Faz tempo, mas eu já subi. Então, eu quero parabenizar as equipes todas que estão envolvidas nesse trabalho, nesse estudo, agradecer o envolvimento das escolas, das coordenações, diretores, e agradecer a participação do Felipe. Felipe Augusto já esteve trabalhando em Corupá, inclusive, é isso, Felipe? Vai falar para a gente a respeito disso em seguida. Queridos, muito obrigada pela participação. Então, nosso muito obrigado, secretária, pela dedicação e pelo compromisso com a formação cidadã de nossos alunos. Então, agradecemos às autoridades pelas falas inspiradoras, né? E seguimos agora para um momento mais aguardado da nossa manhã. Então, temos a... O Felipe não quer dar um oi? Felipe, vou chamar o nosso vice-prefeito para dar um oi aqui para os nossos alunos. Bom dia. Tô vendo uns azulzinhos aqui que eu conheço, hein? Aqui da Francisco Mestre também, né? Legal, pessoal. Bom dia a todos os alunos. Parabéns também ao meu xará aí, Felipe, doutor Felipe, que vai fazer a palestra, as diretoras, coordenadoras, professores, em especial os colegas professores. Espero que vocês aproveitem esse dia, pensem em bastante soluções para que a gente possa cuidar cada vez mais do nosso meio ambiente. Um ótimo dia para vocês e estou com saudade aí de estar na sala de aula junto com vocês. Logo eu apareço. Um abraço. Muito obrigada ao vice, né, Felipe, pelas palavras. E temos a honra agora de receber um profissional que tem se dedicado imensamente, né, intensamente à causa ambiental, à formação de cidadãos conscientes. Nosso palestrante, só permitir aqui mais fala, nosso palestrante é o geógrafo Felipe Augusto Oliveira, doutorando em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em desenvolvimento regional, bacharel e licenciado em geografia, membro da equipe Youth Climate Learners, pesquisador no Geofisa, que é o grupo de pesquisa em geografia, física e dinâmica socioambientais, e CICS Nova, que é o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais de Nova de Lisboa, educador ambiental, trabalha com gestão de áreas protegidas em Portugal. Felipe atua em diversas frentes, dialogando com escolas, universidade, comunidade, sempre com uma abordagem acessível, crítica e motivadora. Tá? Então, hoje, ele fala diretamente de Portugal, tá, onde realiza sua pesquisa de doutorado, né? Porém, ele é jaraguaense, até pouco tempo trabalhava na Anvale também, como a nossa secretária colocou, trabalhou já na Escola José Pasqualini, grande parceiro da educação de Corupá. E Felipe nos convida a refletir sobre os impactos das mudanças climáticas e o papel transformador que cada estudante pode assumir diante dos desafios do nosso tempo. Com vocês, então, o professor Felipe Augusto Oliveira. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Fran. Muito bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom dia ao prefeito, ao vice, às secretárias, professores, os alunos. E eu queria frisar aqui também... tenho muito carinho por Corupá, não só por ter trabalhado na José Pasqualini, mas por ter feito inúmeras palestras aí no município também, em diversas outras cidades, as escolas que estão aí eu já passei possivelmente, quando eu trabalhava na Associação de Municípios, no Projeto Mananciais. Então, além disso, além de trabalhar dentro de escola, a gente conhecia muito a realidade de Corupá e por isso tenho um carinho muito especial por essa terra. Da mesma forma por Jaraguá do Sul, que foi, apesar, eu não sou jaraguaense, sou curitibano, mas morava em Jaraguá, tá tudo bem. Então, assim, fico muito feliz de estar aí com vocês nesse momento, dá para sentir assim, apesar de estar longe. Então, a proposta, a ideia hoje é a gente, então, seguir nessa Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente e falar sobre educação e justiça climática, mas agora eu lembrei que eu tenho que partilhar minha tela, né? É verdade. Peraí. Enquanto a Fran está organizando ali com o Felipe, eu aproveito para conversar um pouquinho com os alunos. Galera, quando eu falei sobre a subida ao Morro do Boi, é sério, tá? Faz muito tempo, mas eu acho muito lindo
o nosso município é muito lindo, né? Parece que o morro está entrando assim na cidade. E a vista de lá de cima, ela é maravilhosa. Para quem já subiu, para quem sabe como é bonito olhar de lá, ou talvez os pais de alguns de vocês tenham subido. E aí a gente pensa no compromisso que a gente tem com o meio ambiente, essa questão de preservação, sim, mas também de conhecer o que a gente tem de tão bonito, de tão lindo no nosso município. E o trabalho dos professores de vocês tem sido intenso e de bastante preocupação em conseguir levar esses valores até vocês, né? Então, por favor, prestem atenção, participem, se envolvam nos projetos. A Fran vai levar alguns projetos para vocês no decorrer do ano, as professoras de vocês também. Se vocês tiverem ideias, tragam. A Secretaria de Educação está sempre esperando coisas novas acontecerem com a participação de vocês. A educação é construída com vocês e para vocês. Por favor, pode ir para o slide. Mais um. Tá bem. Mais um para baixo. Deixa eu ver se eu consigo só ajeitar, só um minutinho. Aqui os 3 pontinhos. Tá, os 3 pontinhos, visualiza a apresentação. Tá? Pode ser assim, Felipe? Pode. Então, pode voltar um. Tá bem? Não. É o próximo. Esse? Aí. Isso. Bom, vamos cuidar do tempo agora também. Como a gente vai falar hoje de justiça climática, a gente precisa falar de alterações climáticas. E é um tema que parece que muita gente sabe diretamente o que é, ou muitas vezes a gente sente que é um tema fácil de entender, mas difícil de explicar. E eu tenho certeza que se eu perguntar para todas as pessoas que estão ouvindo agora, que estão na sala de aula ou aqui nas telinhas, cada um vai ter uma ideia ou vai fazer uma representação diferente do que são as alterações climáticas. Isso tem tudo a ver com justiça climática e eu sei que mais à frente já digo isso. Então eu fiz uma breve atividade com os professores, poderia ser interessante fazer com os alunos também em algum momento, mas eu fiz com pessoas que eu conheço, que não são da área, e com artistas. Então eu perguntava para as pessoas e pedia assim, quando você ouve a palavra alteração climática, o que tiver na cabeça? Então aqui eu só trago alguns exemplos do que as pessoas desenharam para mim, do que algumas artistas. Aqui foi a Aline que desenhou, ela até quis fazer 2 desenhos, porque veio um turbilhão de coisas. Pode passar o próximo, por favor. E aqui eu tenho também um outro, outra representação. Peraí que eu tenho que mudar a minha tela, que senão eu não consigo acompanhar direito. De 2 artistas, do lado esquerdo é uma menina de 9 anos, né, que também não é da área, mas conversa comigo muito sobre o assunto, porque é minha filha, e eu falei um dia, filha, desenha para mim o que você sente com isso, e ela trouxe o desenho dela, e do lado direito um outro artista, esse português também, e quando eu lancei o desafio, ele me traz esse desenho que eu chamo do sapão. Por que eu trago isso, essa reflexão aqui? Porque é muito interessante a gente perceber que as alterações climáticas impactam todas as pessoas, isso a gente tem que ter claro. Só que elas impactam de formas diferentes. E esses desenhos mostram para a gente isso, que ele está impactando de formas diferentes cada uma das pessoas. Mas quando a gente fala de alterações climáticas ou mudanças climáticas, para a gente entrar no tema da justiça climática, a gente tem que entender uma coisa muito importante. Pode passar, por favor. Que o nosso planeta está mudando. E está mudando de uma forma muito acelerada. E essa mudança é causada pelo ser humano. Isso é uma coisa que nós não temos mais dúvida, tá? E não existe discussão sobre isso. Então, como é que a gente percebe essa mudança quando a gente vai falar da questão climática? Aqui para vocês eu trago um gráfico da Universidade de Reading que mostra, no caso, as alterações de temperatura no Brasil no último século, mais ou menos. Então a gente vai perceber, até pela cor das barras, não precisa se ater aos números, mas que a partir do momento do final do século passado, dos anos 90, a gente teve um crescimento maior da temperatura. E a gente consegue perceber isso cada vez mais. A gente já sabe, por exemplo, que a cada ano, nos últimos 3 anos que passaram, a gente teve os anos mais quentes já registrados da história. Então, esse aumento da temperatura é que leva às alterações climáticas
que traz o problema que a gente vai falar hoje também da justiça climática. Pode passar, Fran. E esse aumento da temperatura, pessoal, ele está ligado principalmente à emissão dos gases de efeito estufa. Quando a gente falar de questão climática, ou alteração climática, ou mudança climática, GEE, essa sigla quer dizer gases de efeito estufa. E aqui eu trago para vocês dois gráficos muito importantes. O gráfico da direita, o gráfico de barras, é um gráfico que fala para a gente quais são os maiores poluidores, a gente pode dizer, os maiores emissores de gases de efeito estufa durante a história, de 1850 até 2021, mais ou menos. E aí a gente vai perceber que o maior país que emitiu, o país que mais emitiu gás de efeito estufa ou dióxido de carbono na história foram os Estados Unidos, seguido pela China, depois vai entrar a Rússia e se você somar ali os países da União Europeia. Então esses são os maiores emissores históricos de gás de efeito estufa. Quando a gente olha para o gráfico de círculo da esquerda, a gente vê os maiores emissores recentes. Então, o círculo todo, imagine, representa 190 países. Tá? E a gente vai perceber que desses 190, o que está coloridinho ali representam 10. Então, a gente tem 10 países que emitem mais de 60% dos gases de efeito estufa do nosso planeta hoje, sendo que hoje o maior emissor é a China. E a China produz tanto gás de efeito estufa por quê? Porque produz um monte de coisa, a gente já percebeu isso. E essa produção de um monte de coisa faz com que, por exemplo, a gente possa conversar hoje. Eu tenho certeza que aí, tanto na sala de aula de vocês, como aqui na sala da minha casa onde eu estou falando, tem um monte de produto que é feito na China, como todo mundo tem. Tá? Então a gente tem que perceber isso. Hoje o maior emissor de gás de efeito estufa é a China, mas historicamente a gente vai ter os Estados Unidos e a União Europeia. Por que a gente tem que perceber isso e entender essa diferença? Porque a emissão de gás de efeito estufa fez aumentar a temperatura do planeta, que levou à mudança climática. Então, se a gente fosse colocar assim no papel, quem é que está sendo o grande culpado disso, a gente pode pegar os grandes emissores de gás de efeito estufa. Ok, isso aqui é uma realidade mundial. E se a gente pensar no Brasil, por favor. No Brasil nós temos... É o próximo. Nós temos essa situação. Em 2023, esse gráfico aqui da plataforma CIEG, que é muito interessante quando puderem entrar para ver como ela funciona, mostra o histórico de emissões de dióxido de carbono no Brasil. E vocês vão ver aqui que tem várias cores diferentes no mapa, no gráfico. E essas cores querem dizer de onde vêm as emissões no Brasil. Diferente da maior parte, ou melhor, desculpa, diferente do que acontece nos países como os Estados Unidos, China e os países da União Europeia, a maior parte da emissão de gás de efeito estufa dele está ligado com a parte da indústria de geração de energia. Eles queimam carvão, e esse carvão que eles queimam joga CO2 na atmosfera, e a indústria deles era ou é muito poluente também. No caso do Brasil, não. O Brasil emite seu gás de efeito estufa a partir, principalmente, do que a gente chama de mudança de uso da terra e floresta. O que quer dizer mudança de uso da terra e floresta? Quer dizer, você pegar uma área natural, no caso aí de Corupá seria uma área de Mata Atlântica, mas se fosse no centro-oeste do Brasil, seria o Cerrado, por exemplo, e você transformar isso em qualquer outra coisa. E normalmente, esse qualquer outra coisa é área de agricultura. Tá? Então, por isso que a fala do prefeito foi muito importante no começo, e da secretária de Educação também. Por quê? Porque a gente percebe que aí na região, dado o passar do tempo, nós tivemos um momento em que a devastação foi brutal, foi imensa, e depois, com o tempo, essa recuperação aconteceu. E ela, se puder, deve acontecer mais, né? Porque cada um tem que cuidar da sua área também, para que o município não entre nessa estatística que é o que a gente consegue ver, que a maior parte da emissão de gás de efeito estufa do nosso país, do Brasil, vem da destruição da nossa natureza, vem da destruição das nossas áreas naturais. Em segundo lugar, a agropecuária, e aí sim, a atividade agrícola. E aqui, pessoal, eu quero deixar muito claro para vocês, quando se fala de agropecuária aqui, ninguém está falando do colono, ninguém está falando do pequeno produtor, que é a realidade que se tem aí na região. Aqui está se falando de fazendas imensas, que realmente destroem, normalmente plantando apenas uma coisa, de uma forma muito predatória. Mas então no Brasil a gente tem mudança de uso da terra e floresta, agropecuária, que aqui você também tem a questão do rebanho bovino, e em terceiro lugar a geração de energia. Mas olha que interessante, na região que você tem aí,
a geração de energia hidrelétrica. Então, ela não é poluente também, não dessa forma, ok? E, depois do finalzinho, os processos industriais e os resíduos. Fran, pode passar. Mas se fica alguma dúvida em relação a que a gente vê aos anos, a gente consegue ter uma ideia também por meio da plataforma CIEG do gráfico. E aqui a gente percebe pelo tamanho dos círculos, né, o quanto cada estado mais ou menos está gerando de gás de efeito estufa. E olha só que interessante, muita gente acha que São Paulo ia ser o maior emissor de gás de efeito estufa do país, mas não é. Apesar de São Paulo ser o estado mais industrial, os maiores emissores de gás de efeito estufa são zonas da Amazônia. Então a gente tem ali o estado do Mato Grosso e o estado do Pará, infelizmente, que estão dentro desse arco de desmatamento do nosso país. O Maranhão também é um estado que é muito emissor. Agora, os estados aqui, os estados do Sul, por exemplo, o Paraná e Rio Grande do Sul está relacionado muito com a agropecuária, e Santa Catarina tem uma veia mais industrial e vai ter, então, a sua maior emissão ligada à parte da indústria. Pode passar, por favor. E energia, né? Então, aqui a gente tem aquele, ao invés de olhar no mapa, a gente tem no gráfico de barras, então, essa mesma configuração, né? O Pará, então, em primeiro lugar, a gente vai perceber Santa Catarina como o 16º estado como o maior emissor, ali bem quase no meio da tabela. Mas isso é para ter uma ideia, tá, da onde está vindo as nossas emissões. Então, se a gente for pensar assim, emissão de gás de efeito estufa leva à alteração climática que atinge todo mundo, a gente vai poder pensar assim, beleza, então, onde que a gente pode atacar para diminuir as emissões para que as pessoas não sejam mais afetadas? Pode passar. Como eu disse agora, emissão de gás de efeito estufa aumenta a temperatura do planeta e que leva às alterações climáticas. E aqui, pessoal, eu trago para vocês 8 exemplos do que são essas alterações e consequências das alterações climáticas. Algumas dessas vocês sentem já, tá? E algumas talvez não vão sentir, mas vão sentir outras coisas. Eu começo primeiro falando do aumento das temperaturas. Pode passar, Fran. E, como eu disse, ano a ano a gente está tendo aí recordes de temperatura cada vez mais alto. O ano 24 já bateu o recorde de 23, que era o mais quente. Pode passar de novo, Fran. E alguns falam, tá, mas qual o problema de estar quente? Pessoal, eu já morei aí, vocês moram aí, vocês sabem como é o verão quando a gente está aí. Quão quente é essa zona, esse local, né, essa região. Então, assim, mas não é só isso, tá? Aqui eu trago para vocês um estudo de 2022, publicado em 23, falando sobre as ondas de calor, que é um período que a gente chama de onda de calor, é um período que você tem pelo menos 4 dias com a temperatura maior do que um certo, que é um pouquinho, temperatura alguns graus do que é considerado normal. É muito comum a gente já ter isso no verão no Brasil e aqui na Europa também. Isso tudo foi feito na Europa. Você imagina que em 2022, 60 mil pessoas morreram de calor no sul da Europa. Só 60 mil pessoas em um estádio de futebol lotado. Lembra? As alterações climáticas atingem todos. Todo mundo que está numa cidade, a temperatura está mais alta na cidade é atingido. Mas algumas pessoas são mais atingidas do que outras. Isso é justiça climática, é sobre isso que a gente está falando. Então, quando você tem 60 mil pessoas que morreram, as pessoas elas são mais vulneráveis. E é isso que a gente tem que cuidar mais. E quem são essas pessoas que morreram principalmente? Idosos e crianças. Tá? Um dos efeitos das mudanças climáticas é o aumento do calor. E as ondas de calor. Fran, pode me dar, por favor. Mais um. Além disso, tempestades mais severas. Esse mapa que eu trago para vocês, pessoal, é muito interessante, muito colorido. Ele traz para a gente as tempestades que a gente tem normalmente no nosso planeta. E vocês vão ver que acontecem muitas tempestades no hemisfério norte e algumas em um pedaço do hemisfério sul, só do lado esquerdo do mapa. Por quê? Porque do lado direito, no Atlântico Sul, no litoral brasileiro, a gente não tinha a configuração para que se tivessem tempestades como essa. Entretanto, como a gente já está no mundo com alterações climáticas, vocês vão perceber que tem um risco ali no Atlântico Sul, no litoral brasileiro. Tá? Foi o primeiro registro que a gente teve de uma tempestade tropical naquela área ali, onde não era para acontecer. Ou melhor, onde não se tinha registros que tinha acontecido. Tá? Isso aconteceu, pessoal, em 2004, pode passar, Fran. Claro que aconteceram outras depois, mas eu trago esse exemplo que foi a primeira. Foi em 2004, que foi um ciclone extratropical chamado Catarina.
tá? Foi um evento brutal, atingiu o litoral brasileiro, no sul, atingindo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, inclusive com pessoas morrendo nisso, além de inúmeras perdas financeiras, de dinheiro, que as pessoas tiveram suas casas destruídas. Lembrando, pessoal, as alterações climáticas atingem todos, alguns de uma forma mais intensa do que outros, e isso é a questão da justiça climática que a gente está falando. É não deixar que as pessoas sejam atingidas, ou melhor, que quando forem atingidas, porque infelizmente serão, que elas tenham a capacidade de se adaptar a isso, e que elas, enfim, que existe ali até uma questão de as pessoas que estão causando, os estados e países que causam esse tipo de problema, que são as alterações climáticas, também se sentirem responsáveis. Para quê? Para recuperar e reconstruir os locais que estão sendo mais afetados. Pode passar o próximo, Fran. Mais um. Mais um. Isso. Tá? Outra consequência da mudança climática é o aumento de secas, e a gente tem vivido no Brasil, parece que uma montanha-russa. Claro que tem fenômeno natural que é o El Niño, Laninha envolvido, mas a gente já percebe mínimas históricas nos rios da Amazônia, e não só isso. Quando eu morava na região, trabalhava no Comitê de Bacia do Itapacu, então conversava com outros comitês de bacia, a gente tinha um monitoramento muito grande, principalmente no oeste de Santa Catarina, a questão da seca que a gente sempre estava ali observando. Então a gente já percebe que o nosso país, o Brasil, ele está numa situação desconfortável em relação a isso. E as alterações climáticas vêm para intensificar, infelizmente, essa condição. Pode passar, Fran. Para quem gosta de ir para a praia, outra consequência é o aumento do nível do mar também. Fran, mais um. Aqui eu trouxe um exemplo para a galera que gosta de descer para Balneário Camboriú, por exemplo. Tá? Aqui a gente tem um aumento de mais de 1,5 graus, mais ou menos até 2 graus de temperatura com as alterações climáticas. Estão vendo essa mancha azul, não a que está do lado direito, que é o mar, é que está por dentro do território, é o potencial de você ter um aumento do nível do mar dentro de Balneário Camboriú. Eu busquei o mapa Barra Velha, que é mais perto, Pissarras também, para o pessoal ter uma ideia, mas eu pensei, não, eu vou pegar Balneário Camboriú, por quê? Porque aquela cidade virou um monstro tão grande de construções, e a gente tem que pensar o quê? No caso do aumento do nível do mar, imaginem o que se faz com todo aquele monte de construção em Balneário Camboriú. Pegando o exemplo de Balneário, mas pode pegar o exemplo de qualquer cidade litorânea do Brasil. O que se faz com as pessoas que estão ali afetadas? Né? Então, aumento do nível do mar é uma outra consequência. Fran, pode passar, por favor. Temos também um problema seríssimo, que é a extinção das espécies. A gente usa como exemplo muito o urso polar, mas o urso polar está muito longe para a gente ter para a gente levar ele em consideração. Pode passar, Fran, por favor. Mas eu trago para vocês a questão dos corais, né? O branqueamento de corais, infelizmente, é uma realidade no mundo, e ele acontece porque a água está sendo mais aquecida e ela está ficando mais ácida. E qual é o problema de ter um branqueamento de coral? Quando o coral está branqueado, como a gente vê do lado direito da foto, ele morre. E se ele morre, a gente está tirando um grande berçário de espécies. E boa parte da cadeia trófica que a gente tem no mundo, ela vem do mar. E principalmente também de muitas áreas de coral. Se a gente tira esse espaço, a gente está quebrando muito da cadeia alimentar do nosso planeta, também nos prejudicando como seres humanos. Agora vamos pensar, falando em justiça climática, extinção de espécie é uma consequência da alteração climática. As pessoas que vivem ou que necessitam desse ecossistema de corais para viver, elas vão ser mais impactadas ou muito mais impactadas do que pessoas que vivem na cidade. E, possivelmente, as pessoas que vivem nesses ecossistemas e usam esses ecossistemas para viver, esse exemplo aqui dos corais, elas geram muito menos gás de efeito estufa do que as pessoas que estão morando em grandes cidades. Então, assim, elas sofrem absurdamente, têm o potencial de perder até o seu sustento por emissões que outras pessoas causam. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer em relação à justiça climática. Mas isso também pode levar à falta de alimentos. Eu dei o exemplo imagina, uma comunidade pescatória ou de pesca que deixa de ter o seu sustento
né, porque você teve ali a alteração do seu ecossistema, mas não é só isso. Pode passar para... Imagina a região de Corupá, né, o município de Corupá, que está dentro da indicação geográfica da banana mais doce do Brasil. Se a gente tem uma mudança climática que altera um ótimo para o desenvolvimento da banana, ou que deixa de chover o suficiente aí, ou que a gente tem um aumento da temperatura, ou por algum motivo um decaimento da temperatura, a gente deixa de plantar, a gente deixa de colher essa quantidade que se colhe hoje. Então a gente deixa de fornecer alimento para as pessoas. E os estudos aqui, e esses mapas aqui, eu não vou falar de cada um, mas é só para você ter uma ideia das zonas em relação à agricultura e à pesca que estão em estresse, estão assim, que podem passar por problemas com as alterações climáticas. Se a gente pensar como o estado de Santa Catarina, ou melhor, como até o Brasil, que é um grande produtor mundial de alimentos, a gente quebrando, ou a gente alterando o clima do nosso país, a gente deixa de ser esse grande produtor. Então, causa um problema muito grande também. Pode passar, Fran. Além da gente ter maior risco a outras doenças. E aqui eu trago até uma experiência aí da região que dá uma relação que a gente tem com o maruim, por exemplo, né? Até onde eu vi, não se tem estudos exatamente sobre isso. A gente sabe que é uma praga, que é muito complicado, e é possível, por exemplo, que o maruim ele seja essa peste tão grande porque a gente tem alguma alteração ali de temperatura e umidade que fez ele conseguir se reproduzir de uma forma muito intensa e causa todo esse problema que a gente tem. Mas não é só isso também, ele pode trazer outras doenças. Fran, muda lá, por favor. Esse gráfico aqui é muito interessante, que ele vai dizer, ó, o aumento da temperatura, ele pode, que é a primeira parte do gráfico ali, ele está relacionando alterações climáticas com vetores de doença e com tipos de doença. Então a gente já sabe que aumento da temperatura é um vetor, ou ele pode ajudar com que vetores se desenvolvam mais e causem mais doenças. Se a gente for pensar só na nossa saúde também, com o aumento da temperatura a gente tem um estresse físico, aumento de pressão, enfim, inúmeras outras questões que podem nos deixar doentes também. Então, as alterações climáticas aumentam e podem levar a doenças que a gente vai ter também. Pode sim. E, por fim, a parte da pobreza e a migração. Pode passar, Fran, por favor. Essa aqui é uma imagem da tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul, pessoal. Muito próximo de nós aí, muito próximo da região, proporcionalmente, né, porque está no sul do Brasil. E como disse e quando a gente fala que a alteração climática leva ou pode levar ao aumento da pobreza, vamos pensar nessas pessoas, como fica a vida delas depois de ter uma tragédia como essa e ter perdido tudo que tem. Eu peguei a tragédia do Rio Grande do Sul como exemplo porque ela foi imensa, foi brutal, foi muito grande, mas eu podia ter pego a última enchente que teve aí na região. A última que eu vi foi em 2014, eu estava aí. Mas, enfim, eu sei que depois disso já aconteceram algumas, porque eu acompanho ainda, e a gente tem que pensar nisso. As alterações climáticas, por exemplo, nesse caso, causado por um super evento climático, né, extremo, ele gera migração, que as pessoas têm que mudar de um lugar para outro. E gera também miséria e pobreza, porque as pessoas acabam perdendo tudo que elas têm. Pode seguir, Fran? Então, pode ir mais um. Dentro de tudo isso, pessoal, que a ideia é já falar de justiça climática, e eu tentei falar, ou melhor, eu trouxe a ideia de explicar sobre as alterações climáticas, e já trazendo o conceito da justiça climática, para ficar muito claro, a ideia de justiça climática é entender que todas as pessoas devem ser tratadas de forma justa diante das mudanças do clima que a gente já sofre, pessoal. Isso tem que ter na mente, não é uma coisa de futuro. Teremos mudança climática lá. Não, nós já temos isso agora. Tá? E por que é importante entender isso? Ou discutir a justiça climática? Porque nem todas as pessoas causaram esse problema que a gente tem hoje. Como eu falei lá atrás, os grandes emissores foram alguns países, mas o mundo todo sofre com isso. Né? Então a gente tem que perceber isso também, que nem todos foram os responsáveis para ter esse mundo desse jeito que a gente tem. Mas
Hoje, com a informação, todos somos responsáveis para consertar esse problema também. Então é importante entender, nem todos foram os responsáveis por deixar o mundo dessa forma, nem todos vão sofrer da mesma maneira, mas todos vão sofrer. Né? Depende da condição que tiver, depende do conhecimento que tiver, depende do lugar onde está. Tá? E é isso que a gente tem que trabalhar, é essa reflexão que tem que fazer. Primeiro, conseguir resolver o problema que está aí, que são as alterações climáticas, e a gente resolve esse problema com diminuição de emissão de gases de efeito estufa. Depois disso, é entender como essas alterações climáticas se aplicam na nossa região. O que Corupá está sujeito? Qual é o risco de Corupá dentro de um universo, dentro dessa questão de mudança climática? E depois disso é pensar, sabemos que o mundo está assim, sabemos que os riscos aqui são esses, o que é que nós vamos fazer para que ninguém seja afetado, ou que seja afetado minimamente possível. E, para finalizar, eu coloco uma brincadeira que a gente fez num joguinho aqui, que nós temos a informação, pessoal, e a gente precisa responder essa pergunta: qual é o futuro que a gente quer? Nós temos a informação, nós temos os meios de fazer, o que é que nos falta para que a gente consiga buscar o melhor futuro possível dentro dessa questão climática e para todos nós? E, Fran, obrigado. Eu sei que já estamos batendo na trave do tempo. Oi, Felipe. Nós que agradecemos imensamente, né, a você por compartilhar todo esse teu conhecimento, essa tua experiência, essas reflexões, teu estudo aí em Portugal, enfim, trazendo, né, bem a nossa, por mais que está em Portugal, você trouxe sobre a nossa realidade, isso foi muito, né, valioso para nós. Então, a sua fala certamente despertou os nossos estudantes a vontade de agir e transformar, né, a gente sabe que foi ali, o nosso tempo é curto, né, são quantos minutos, Carol? Tem 10 minutos. Temos 10 minutinhos, mas eu já vou fazer o agradecimento. Muito obrigado, Felipe, por fazer parte dessa conferência, dessa pré-conferência, né? Por fortalecer esse protagonismo juvenil na luta pela justiça climática, tá? Então, eu acho que dá para a gente, se alguma escola abrir para perguntas, se alguém tem alguma pergunta, vou só fechar aqui a minha apresentação, a apresentação do Felipe. Deixa eu só parar a apresentação aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir um microfone, tá? Mas, desde já, a gente agradece a participação de todos os alunos, professores, coordenadores, diretores, em especial ao Felipe, que trouxe essa fala tão importante, né? E qual é o futuro que nós queremos, né? O presente e o futuro que nós queremos. Então, agora é só colocar a mão na massa, tá certo? Com relação à conferência, ela segue nas escolas, eu já conversei com os professores sobre como vai acontecer, né? Mas, enfim, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão ali. Alguém quer fazer alguma fala, algum questionamento? Ali a Daniela Zanghellini, que é da Gerência Regional de Jaraguá do Sul, está parabenizando todos os envolvidos, né? Inclusive, esse momento foi gravado, depois vai ser disponibilizado para as outras turmas da tarde, para as escolas estaduais que não conseguiram estar presentes ali, acho que por questão de logística até de computadores. Isso, pessoal. Então, vamos bater uma fotinha, abram as câmeras aí. Vamos todo mundo abrir as câmeras, vamos dar não sei se consigo colocar todos aqui, deixa eu dar uma olhadinha antes que... Deixa eu só ver o máximo que eu consigo colocar aqui no meu mosaico. Ah, tá. Aqui do lado. Só São José, acho que tá com problema aqui. Ah, tá. São José não consegue participar, né? Vou dar Isso aí, alunos, todo mundo virado para a câmera. A Dani perguntou se tem como enviar a apresentação. Não é possível. Felipe, a apresentação ali dá para disponibilizar ou essa ela é tua? Não, claro que pode. Só se forem usar algum slide, alguma coisa assim, só citem, porque eu já passei por umas questões bem chatas, assim, o pessoal pegar e usar e falar que... Pode usar, claro, tá lá. Os links das imagens sempre estão nas páginas da apresentação, quando forem também buscar, tá tudo ali, podem usar. A galera da Bruna ali, ó. Tá. E o pessoal Venham mais perto ali, o pessoal da Bruna tá pertinho. Vamos lá, bem bonitinho, gente. Vamos lá. Onde é que é o print screen aqui, meu Deus do céu? Alguém dá o print screen, porque aqui eu não sei qual que é. Ah, tá. Todo mundo bonitinho.
Aí é o pessoal da Luísio ali do 7º e mais pra frente. Tá bom, ali. Tá certo? Agora é só se posicionar e fazer um joinha. Todo mundo fazendo um joinha. Beleza? Isso aí. Então, muito obrigado. Muito obrigada às escolas, muito obrigado, Felipe, pela parceria. Quando você retornar para o Brasil, a gente fica te devendo uma cestinha aí de produtos de Corupá, tá bom? Comunica que nós enviaremos, tá bom? É isso, pessoal? Tá bem. Então, muito obrigada. E encerramos, então, a nossa pré-conferência, a 6ª conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Isso aí. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada a você.